Bom dia, crianças! Hoje nós vamos iniciar o nosso trabalho com a apostila 2, certo? Então, todos abram a sua apostila na página 7, que nós temos a aula de português. Lá na página 7, o bloco 7 diz assim: criança também lê jornal. Você já leu o suplemento infantil de algum jornal? Sabia que esse tipo de publicação tem textos muito divertidos? Nesse caderno você vai folhear um desses. Então, os jornais, não todos, mas a grande maioria deles, dentro tem um caderninho especial para as crianças, um encarte onde tem atividades próprias para crianças. Então, aqui na nossa apostila, eles estão mostrando um jornal infantil que é da Folha de São Paulo. Então, esse jornal, ele se chama Folhinha e ele é feito para as crianças. Quando nós olhamos aqui a primeira página desse jornalzinho, né, que é a capa, nós vemos aqui o nome do jornal, embaixo do nome a data da publicação, aqui o nome do suplemento que faz parte daquele jornal, aqui embaixo o slogan, que é uma frase que para chamar a atenção das pessoas. Um jornal a serviço das crianças, né? Então, aqui uma foto de uma menina e aqui a manchete, que é a notícia mais importante, é sobre essa menina. Publiquei meu livro, né? É o título da manchete aqui da menina. Aqui as chamadas dos outros assuntos que tem dentro desse jornalzinho e aqui a capa do suplemento, certo? Então, essa é a folhinha, o encarte do jornal Folha de São Paulo. Agora nós vamos entender o texto. A primeira página do suplemento infantil que nós acabamos de observar. Qual o nome do suplemento infantil? Isso, Folhinha. Em que lugar da página está escrito o nome do jornal que publica esse suplemento infantil? No canto superior à esquerda, né? Aqui, ó, no canto superior à esquerda, certo? Então, a primeira página mostra duas chamadas, de acordo com o que você observou. O que é chamada em um jornal? Chamada é um resumo, em uma frase, assim, mais ou menos, do artigo, do assunto que está dentro do jornal, né? Que para atrair o leitor lê a chamada, ou esse assunto me interessa, ou não me interessa. Aí, conforme o interesse dele, ele vai folhear e ler a matéria toda. Observe a manchete. O que é a manchete? A manchete é a reportagem principal do jornal. Então, aqui a manchete é essa menina que publicou um livro. Então, como ela é a reportagem principal, tem uma foto dela e o título do assunto dela em letras maiores, certo? Por que ela é escrita em letras maiores que as demais? Para chamar a atenção do leitor, para que o leitor saiba que aquela notícia o jornal considera importante. Então, leia a legenda da foto localizada no canto direito da página, certo? Aqui, ó, a legenda da foto. Para que ela serve? Para dar informações sobre a imagem, ok? Então, agora nós vamos trocar ideias. Nos suplementos infantis, muitas crianças falam das suas experiências. Se você recebesse um convite para contar algo de sua vida em um deles, você aceitaria? O que você gostaria de contar? Pensa sobre isso. Se alguém lhe convidasse para escrever um artigo para um jornalzinho infantil, contando algo da sua vida, o que você iria contar? Vai pensando sobre isso, que nós vamos voltar nesse assunto. Agora nós vamos fazer as atividades na página 9. Na página 9 diz assim: observe as propagandas a seguir. Então aqui nós temos uma propaganda, né? Essas roupas ajudaram na minha carreira na TV. Roupa boa, a gente doa. A Hebe Camargo, que era uma apresentadora que tinha na televisão do Brasil, ela está fazendo uma propaganda para doação de roupa. Aqui nós temos um outro folheto, né, que fala sobre os animais. Não abandone aquele que nunca vai abandonar você. Então, isso são slogans.
Roupa boa a gente doa é um slogan. Não abandone aquele que nunca vai abandonar você é outro slogan. As frases escritas nelas são chamadas de slogan. O que é slogan? Então vocês vão pensar o que é slogan. A prof falou, o slogan é uma frase para chamar a atenção, né? Então pensem o que é slogan e vou escrever aqui. Para que o slogan serve? Qual é o slogan da folhinha? O slogan da folhinha está escrito aqui, gente, ó. Logo aqui embaixo do título do jornal, que é a folhinha, né? Um jornal a serviço da criança. Esse é o slogan da folhinha, né? No caso aqui, para que serve essa frase, roupa boa a gente doa? Eu não deixo a dengue entrar aqui. Para que servem essas frases? Não abandone aquele que nunca vai abandonar você. Pensem para que servem essas frases e vocês vão ter a resposta aqui da letra B, né? Certo? Então, virando a folha agora, acompanhe a leitura do texto a seguir com atenção, pois o professor vai convidar você a ler. Vocês vão tentar pedir para os pais de vocês se eles conseguem para vocês um jornal infantil. Pode ser de qualquer jornal. Tem jornais em Pomerode que também tem o jornal infantil, né? Ou de qualquer jornal. Pegar um jornalzinho infantil e manusear para ver aquilo tudo que a professora explicou, né? O slogan, o nome do jornalzinho, né? O assunto principal, que é a manchete, as chamadas que estão lá, né? Certo? Então, naquele vocês vão observar como vocês estão observando nesse aqui, com todos esses itens. Vocês vão tentar observar naquele jornalzinho infantil que os pais de vocês vão conseguir para vocês, certo? Então, leiam esse texto aqui, observem tudo isso aqui, peguem aquele suplemento que o papai e a mamãe vão conseguir, comparem com isso aqui e consigam ver se vocês descobrem tudo isso aqui naquele jornalzinho, certo? A primeira página, o nome do jornal, a data da publicação, o nome do suplemento. Por exemplo, o jornal é a Folha de São Paulo, o suplemento infantil é Folhinha. Aquele jornalzinho lá dentro tem um nome. O slogan, né? A frase curtinha que identifica, a manchete, a foto e a legenda. Vão tentar comparar e observar. Eu acho essa atividade muito importante. Se vocês não conseguem o jornalzinho hoje, pode ser um outro dia, mas vão tentar fazer, que vai complementar a nossa aula, ok? Página 11. Dê uma olhada na reprodução da página 2 do suplemento Folhinha. Então, aquela página aqui é a página 1. É aquela página da frente que chama a atenção da gente. Quando se abre, passa para a página 2, a gente vai achar os assuntos que foram chamados aqui na frente. Então, aqui na página 2, tem vários textos, ó. Ciranda do livro, né? O abacateiro bagunceiro, que é um texto sobre um livro. Conte comigo, né? Um texto explicando sobre um livro. Aqui tem os caçadores de fantasma e a assombração de foco, né? São pessoas que escreveram pequenos textos sobre esse assunto. E o que eu acabei de ler aqui, a Beatriz Silva Lima, ela fala de um livro que ela acabou de ler. Bem interessante esse pedacinho aqui, para vocês lerem. Quem gosta de ler, pode ler tudo. É legal, a prof já falou lá na sala de aula que quanto mais a gente lê, mais a gente aumenta o vocabulário, mais fluente a gente lê, mais rápido a gente lê. Então, vocês têm que aprender a pegar gosto pela leitura, né? A prof já estimulou vocês bastante na sala de aula, agora vocês estão em casa. Então, seria interessante vocês lerem isso aqui. É bem legal, ok? Então, agora nós vamos entender o texto. Página 12. O segundo parágrafo da seção, o que acabei de ler, inicia-se assim. Na história dos autores Steve Barlow e Steve Skidmore, a chegada de uma professora, esse trecho se refere a qual história? Então, vocês vão ler isso aqui, ó. O que acabei de ler, esse trechinho aqui, 2 vezes no mínimo, para conseguir responder aquelas perguntas, ok? Pelo menos a prof lá na sala de aula sempre diz, gente, leiam 2 vezes no mínimo para entender o texto. Senão vocês não vão conseguir entender. Então, esse trecho que se refere a qual história, né? Esse trecho aqui, ó, na história dos autores Steve Barlow e Steve Skidmore, a chegada de uma professora, tá? 2. Leia esse trecho.
A chegada de uma professora substituta na escola desencadeia uma série de acontecimentos estranhos. Qual é o sentido de desencadear nesse contexto? Lá no contexto, qual é o sentido de desencadear? Pode ser provocar, gerar. Qual é o sentido de desencadear? Quem é a Dona Dusa? Porque o livro tem o título de estátua. O livro tem o título de estátua por um motivo bem interessante. Quem está curioso vai lá ler. Volte ao parágrafo da seção que acabei de ler. Indique o número do parágrafo que trata dos assuntos a seguir, usando a figura de cada um. Então vocês vão lá. Nesse trechinho aqui, o que acabei de ler, aqui vocês têm uma legenda. A carinha risonha é o primeiro parágrafo, o coração é o segundo parágrafo, a estrelinha é o terceiro parágrafo e o triângulozinho é o quarto parágrafo. Então, agora, a conclusão do leitor, que é a parte do texto que o leitor faz as suas palavras finais. Se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, escolher o desenho e colocar aqui. Dados do leitor, livro lido e opinião de Beatriz sobre o livro. Em qual parágrafo está? Acontecimento estranho na escola. Em qual parágrafo está? Assunto do livro e nome dos autores. Em qual parágrafo está? Né? Então, vocês vão usar uma dessas figuras. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, dados do leitor, livro lido e opinião de Beatriz sobre o livro. Está no primeiro parágrafo, onde diz assim... Beatriz, aluna do 5º ano do Colégio Campo Belo, já recomendou o livro Estátua para várias amigas. Eu amei, foi o melhor livro que eu já li, diz a menina de 9 anos. Então, como ali são os dados do leitor, livro lido e opinião de Beatriz, vai a carinha porque é o primeiro parágrafo. E assim vocês vão fazer todas as outras atividades que estão ali. Então, gente, vocês têm bastante atividade para essa aula, né? Entender o texto, fazer uma atividade com jornalzinho, ler esses encartes da folhinha, fazer bastante leitura. E a professora espera que vocês façam isso com muito capricho e com muito carinho, porque vocês em casa têm que investir o mesmo tempo que vocês investem lá na escola, para que o aprendizado possa ocorrer de uma maneira muito boa para quando a gente voltar, continuar tudo direitinho, ok? Boa aula para vocês, certo?